Voltamos. Deixar o pessoal ir entrando aí. Deixar o Guilherme entrar. Estamos de volta. Todo mundo que estava na live, volte. Aproveitem para voltar. Vamos continuar a conversa. Tá bom o assunto, né? Eu prometo que não vai ter parte 3. Chega disso. Nós vamos só até a parte 2. Tem que se deixar, eu e o Guilherme, a gente vai longe. Tá entrando aí, vamos voltando, galera. Aí, voltou. Guilherme, uma pena que o Brasil é tão distante um estado do outro. Porque se fosse perto aí, nós podíamos marcar uns café, cara. Ia ser divertidíssimo. Pô, Mas a gente não ainda... mora tão longe, você mora no Rio Grande do Sul, não é? Bom, não é o fim do mundo também. É Passo Fundo, é um pouco perto do fim do mundo. Mas basicamente isso aí, tio. Ué, e voltou mesmo a galera, cara. Caramba. Bom, Não, e a competição aqui, quando é de live que tem competindo com a nossa, é impressionante. Então a gente não, tá é um sempre, o pessoal negócio tá sendo de prestigiado pelo louco. público. Não, eu falei, é só botar um tema polêmico e jogar assim. O pessoal não sabe que semana que vem a quantidade de tema polêmico que eu vou botar em pauta aqui. O pessoal vai enlouquecer, cara. Vou trazer os caras, tudo do teu nível, assim. Bom, vamos então primeiro para a crítica, tá, Guilherme? As duas críticas assim, principais que eu já Uhum, escutei ao distributismo e de que forma tu veria assim, um modo de responder, né? Que é a questão utópica. Ou seja, quando uhum, você lê Chesterton, na verdade, assim, tudo que Chesterton escreve parece um pouco utópico, né? claro. Se você, por causa justamente desse bom humor, dessa alegria, as pessoas não estão acostumadas a um homem que vê o lado bom das coisas, a bondade, a beleza Uhum. da criação. Não, as pessoas sempre vê a questão pelo modo negativo. Né? Então, a pureza está ausente de qualquer ser humano normal e Chesterton não é um ser humano normal. A gente já está convicto disso. Isso. Mas essa questão utópica e a questão desse enquadramento, né, que reduziria a doutrina social da igreja. Ou seja, o distributismo pode ser acolhido pela igreja, um católico pode se dizer distributista? Então, com relação, primeiro, o primeiro ponto. Bom, com relação ao seu tópico, isso é utopia, de fato, é quando você começa a postular um mundo que não existe, com conclusões que são estapafúrdias. Então, assim, certamente, aí, usando o tópico nesse sentido, porque na verdade a utopia do Thomas More não é uma utopia, certo? Não trata de uma sociedade perfeita, que é outro negócio que eu estou insistindo. Estou falando que ele construiu uma Atlântida, que a Atlântida no Platão não é a sociedade perfeita, ele sabe perfeitamente disso. A sociedade ideal, que não é perfeita no Platão, é a Atenas Antiga. E daí a Atenas Antiga derrota a Atlântida. Então, na verdade, no próprio Thomas More, já não é uma utopia, se por utopia quer dizer Então, o próprio termo já denota um erro de interpretação do próprio Thomas More. Mas, enfim, utopia seria, por exemplo, você achar que se todo o mercado, tudo for liberado, todos os problemas do mundo vão acabar, é uma utopia, certamente. Se você achar que você estatizar todos os meios de produção do nada, vai ter uma terra de leite e mel, que é um termo do Karl Marx, você estatiza tudo e daí vai ser uma terra de leite e mel, isso é uma utopia. Agora, você achar simplesmente que as pessoas têm que cooperar, que você tem que ter lá empresas que são cooperativas, que o cara tem que ter a sua fazenda, que a gente tem que construir uma cidade em conjunto, com as famílias, com não sei o que, isso não é utopia, isso é o bom senso mais básico, a realidade mais básica da economia que você possa imaginar. Então isso não tem nenhum elemento utópico nisso, é simplesmente um elemento de aferição do real, né? Aí o pessoal perguntou, distributivismo é voluntário. Então, aí já é de novo, a gente tem que mudar o paradigma, porque não, eu pensei, voluntário, tá falando, o Estado vai me forçar a distribuir os bens. É que, novamente, a concepção mesma de Estado é outra. Então não é a concepção do Estado moderno, é outra visão de Estado, é outro tipo de Estado. É mais focado na questão, você teria que voltar para a noção do que é a polis aristotélica para você quebrar o paradigma do Estado moderno e parar de pensar com a cabeça do Estado moderno
e voltar a pensar com as categorias políticas daquelas que estavam em São Tomás e em outros. Não dá para usar as categorias. O Estado moderno é outra categoria. A gente criou esse Leviatã que manda na nossa vida e a gente acha que ele vai resolver o nosso problema. Então não dá para pensar com essa... Aí ele fala, não, será que o Estado moderno agora vai distribuir os bens? Isso é distributivismo. Não, não tem nada a ver com isso. Então é outro negócio, certo? Então, assim, não é utópico. É, na verdade, um retorno a princípios muito básicos, muito elementares daquilo que é realmente a realidade humana. A subsidiariedade é o bom senso, a realidade humana mais básica, filosoficamente mais sensata. E o que não é sensato é você ir criando ficções gigantescas que vão mandar na nossa vida. Isso que é utópico, certo? Não é utópico você, nesse sentido derrogatório da palavra utópico, é isso que é utópico, né? Então, assim, você tem esse problema. Então, quando fala de distributivismo, o Chesterton não está postulando que vão acabar os problemas do mundo. Ele não está postulando que vai ser um milagre. Ele não está postulando que todo mundo é bonzinho, até porque ele não acha isso. Ele não está postulando que simplesmente todos serão bons cristãos. Ele não acha isso. Aliás, quem defende uma vila, uma comunidade local, não está achando que a cidade interior é perfeita. Aliás, não é. Aliás, em muitos aspectos é uma porcaria. É um lá querendo lascar o outro, é um não sei o quê. O ponto não é esse. O ponto é, se as pessoas puderem montar sua empresa, de fato, puderem ter um negócio local, puderem ter não sei o quê, eu tenho uma cidade mais saudável do que uma cidade com grandes ficções que começa a mandar na vida dos outros, esse é o ponto, certo? Se eu tenho se eu consigo resolver os problemas junto com a minha família, a família mesmo, a família é a solução para grande parte dos problemas e muitas vezes é uma encheção de paciência. O familiar é chato pra caramba, não sei o quê. Agora, tira a família para você ver a alternativa. Então, não é... O Chesterton até fala isso, fala, o amor, que nem você amar o bairro pobre. Você não ama o bairro pobre porque ele é rico, porque se fosse isso, você não amava. Você ama porque ele é ele. Então, na família também funciona assim. Você ama seu filho, não é porque seu filho é legal, seu filho é... Você ama porque ele é seu filho. Então... É uma outra visão diferente dessa nominalista de que você ama por uma utilidade, por um utilitarismo, você ama por ser o que é, né? E daí a economia voltaria para isso. Deixa eu só fazer um gancho, porque no fundo o Marx e depois o Engels, né, viram o que ninguém numa insanidade conseguiria ver, que é a família como um tipo de Estado, ou seja, eles viram que o problema era a família, quando a família é a solução, é a inversão total. A primeira opressão. Exato, a família que é antipolítica, usando uma expressão assim, a família que é... Opa, caiu aí. A família que é antipolítica se torna absolutamente politizada com essa relação, né, de oprimidos e opressores. Mas eu quero aproveitar para fazer a terceira pergunta, porque o pessoal pergunta muito isso também, certo? Vamos aproveitar aí antes de eu responder a segunda que eu tinha feito, que é se o distributismo e o Chesterton se enquadram numa visão de conservadorismo, né? Porque essa pergunta eu não aguento mais, e daí tem hora que é bom eu parar de responder e deixar outro responder também. Então, quanto à segunda, veja, a igreja dá os princípios gerais na doutrina social, mas não dá a fórmula para a solução política específica detalhada, certo? E daí você vai tendo tentativas em cima desses princípios gerais, certo? O distributivismo, ele é necessariamente a tentativa perfeita? Não. Ele tem vários elementos aí, por exemplo, que às vezes eu leio o próprio São Tomás para complementar. Eu mesmo estou aqui complementando a visão do Chesterton com vários outros conceitos de economia que eu puxei de outros autores, com a questão mesmo de São Tomás mais bruto, do Aristóteles. Então, ele não é a única posição católica, não é esse o ponto, certo? Ele é uma tentativa segundo aqueles princípios da doutrina social da igreja, que aí eu posso ter outras postulados, eu posso criticar esses postulados, porque os princípios da doutrina social da igreja, veja, é magistério da igreja, eu não critico esses princípios, eles são a verdade revelada para aqueles que têm fé, então se a gente olha para eles, eu baixo a minha cabeça e aprendo com aquilo ali, né? Então, os princípios da doutrina social eu aprendo com eles. Agora, o distributivismo é uma tentativa de adequar esses princípios num caso concreto, né? Então, daí já admite erro e, portanto, admite toda uma discussão, todo um negócio e tal. Mas é uma bela tentativa que eu estou definindo aqui com unhas e dentes. Quanto à questão de conservadorismo, né?
Vou respondendo, você tá um pouco travando aí, mas eu vou falando aqui que a gente vai... Vai lá. É que deve ter 17 quando, lives acontecendo agora. é, mas assim, com a questão de conservadorismo é simples. Não é a mesma coisa, porque o conservadorismo britânico, ele já parte de muitos dos pressupostos do iluminismo britânico, e, portanto, contrariam aqueles que eu estou falando aqui, certo? Porém, isso não significa que não tem uma forte área de intersecção. Se você considera... Depende do negócio. Por exemplo, que nem o Russell Kirk fala que conservador é quem adere à lei natural. Bom, se é isso, daí todo mundo que é cristão é conservador no certo sentido, porque daí o cara adere à lei natural. Então é uma decorrência, o tomismo inteiro é conservador. Então depende do... Agora, se você pensar, o Kirk fala duas coisas, dois conceitos de conservador que são contraditórios. Daí depende do que você está querendo dizer por isso. Se é quem adere à lei natural, daí todo mundo é conservador que seja sensato. Então, um imbecil é forte, mas para não ser conservador. Agora, conservador como a tradição do Burke britânica, daí é outra coisa, porque a tradição do Burke está toda dentro do âmbito do iluminismo, né? E aqui a gente está resgatando uma noção mais escolástica, então não é compatível. Então, depende do conceito que você está usando. Se for bons costumes, lei natural, sim. Daí porque a subsidiariedade dos baseia na lei natural. Se por conservador você quer dizer a tradição britânica do Edmund Burke, daí não. Então depende de qual é a leitura. Se por conservador você não quer dizer o conservador da época do Cheston Chamberlain, que quer fazer apismo, que quer preservar as instituições bonitinhas e tal, que ainda já é uma terceira noção de conservador, daí é pior ainda, daí não quer dizer de jeito nenhum. Então, assim, eu diria assim, se você quer dizer por lei natural, daí, sim. Se você quer dizer por Burke, tem uns 30% de intersecção, assim, sabe? Mas uns 70% de divergente. Ou meio a meio, sei lá, depende da sua leitura. Nós tínhamos que fazer um tipo de gráfico, assim, empatias de cada conservadorismo, né? Põe as porcentagens ali e no meio a gente põe Chesterton, mais ou menos. O termo é ambíguo, estou sendo bem assim aristotélico nisso, falando, qual que é o conceito que você está falando? Dependendo de qual conceito encaixa um pouco mais ou menos. Então, como o termo é ambíguo, algumas pessoas falam, conservador é todo mundo que segue uma ordem moral coerente, daí é ser conservador. E nesse sentido, sim, mas tem toda uma bagagem aí de conservadorismo britânico que a linha do Chesterton não é essa, né? É outra linha. Sim, e também sempre depende se tu tá falando com uma pessoa que anda com as mãos no bolso ou se anda com as mãos no chão, né? Porque tem também uns animais que não entendem o que tu tá falando. Inclusive, isso volta para a questão desse pensamento binário que precisa sair um pouco, né? Porque quando você está falando assim, então ele era conservador, se tu não quer responder direto, talvez, não, ele não era, você está falando do britânico, ele não era conservador. Então ele era socialista, então ele era social. Não, é muito menos. É mais ou menos como você perguntar aqui no Rio Grande do Sul, né? As pessoas não acreditam. Para qual time tu torce? Daí vai dizer Grêmio ou Inter, né? Então, cara, se tu disser Chavante, que é a família do meu pai, é tudo de lá, é tudo de Pelotas, né? Então, o Brasil de Pelotas lá, eles são doentes pelo Brasil, é uma coisa de louco, assim, realmente torce. Ele fala Chavante, ninguém acredita, né? É Grêmio Inter. É uma boa metáfora, embora aqui seja pior ainda, porque pelo menos o Brasil de Pelotas é um clube de futebol, que a gente tá tipo, o cara fala assim, Inter ou Grêmio, daí o cara fala Red Bull, como que é o nome do... Yankees. Então, assim, não tem nada a ver. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. No caso, muitas pessoas falam conservador no sentido do cara que segue costumes numa linha segundo a ordem da lei natural, ou seja, costumes sólidos. Né? E nesse sentido, todo o cristianismo é conservador, porque a lei moral tem que ser clara e de bons costumes, certo? Claro, ou às vezes o cara fala conservador porque ele é contra o socialismo. Nesse sentido, também é contra o socialismo. Mas tudo depende de como você define a coisa, né? Sim, e o que precisa ficar claro é que não é a igreja que vem depois do conservadorismo, é o contrário, né? Se não existisse... mas às vezes tem que explicar o óbvio aqui. Bom, quem quiser fazer uma pergunta, eu vou ler as de cima aqui, faça agora que a gente vai responder antes das indicações dos livros, certo? Porque somos pais de família, eu agora estamos esperando outro bebê aqui, então também tenho crianças para cuidar, certo? Tá na barriga.
A dublagem não tá boa, estão dizendo. Aqui estão falando que a minha voz parece a do Goku. Eu não me lembro da voz do Goku, então. Isso é legal, pô. Eu adoro o Goku, É. cara. Sou fã do Goku. Um dia a gente faz uma live pra defender a honra do Goku. Brincadeira, gente. Eu até que simpatizava um pouco com o Vegeta, cara. É que eu gosto dos anti-heróis, entendeu? Eu gosto do Justiceiro, Claro. eu gosto do Batman, é uma coisa assim, o pessoal fica bravo Eu sou comigo chato aqui pra que caramba, eu só gosto do. Eu gosto do. do Eu sou Super-Homem, aquele que tem lá no videogame, o cara escolheu o lado bom, mas eu escolho o bom sempre, sabe? Aquele cara chato mesmo que faz isso. O pessoal fica louco aqui que eu falo que o Robert Pattinson não pode ser Batman, porque isso daí está denegrindo a metafísica do Batman, entende? Então, uma coisa de louco, ó. O que tu falou, Guilherme, parece com a visão do Roger Scruton. É impressão minha? Perguntou o Caio. Não, é diferente porque o Roger Scruton é kantiano e segue outra linha de tradição, mas tem uma área de intersecção forte, porque, por exemplo, ele valoriza a questão da casa, da beleza doméstica, muitas vezes. Então, assim, embora seja outra linha filosófica, é claro que tem uma forte... Por exemplo, tanto ele quanto o Chesterton são fortes críticos do socialismo, né? Então, a linha do Roger Scruton é outra tradição, é outro raciocínio, outro não sei o quê. Mas, assim, não quer dizer que não tem uma área de intersecção também, tem. Mas é outra linha, né? Tá me ouvindo aí? Uhum. Tá me escutando? Não, beleza. Tá. Agora tá cortando um Tá aqui, pouco. ó. Pois é. Desliga o vídeo ali que acho que tá dando. Ah, tá. Não, beleza. Que às vezes eu acho que de repente se a minha esposa às vezes quer acompanhar a live, daí ela liga ali no quarto. Só que Daí não cai o foi. sinal, né? Aí eu acho que o sinal dá uma falhada aqui. Eu tô pra ver esse negócio de internet, mas sabe como é que é ligar, né? Pra essas coisas. Guilherme, por onde estudar? Alguma dica de como ler ortodoxia? Ah, pegando o livro, abrindo na primeira página e começando a ler. Assim, o livro, veja, às vezes a gente vai ter algumas referências do livro que a gente não entende tanto, então é bom parar e pesquisar essas referências, né, para ir no contexto. Às vezes aparece ali um nome que a gente não conhece, a gente vai lá e pesquisa, né? Então isso é uma coisa. Às vezes a gente tem que reler o mesmo capítulo mais de uma vez, porque ele não tem, tomar nota, voltar. Então, às vezes, a dificuldade da leitura implica tudo isso, né? Mas o melhor de ler a ortodoxia é se deixando encantar pelo livro e vendo as portas que ele abre para você de interpretação de várias coisas do mundo real e assim por diante. Então, essa é a melhor forma, né? Se alguém quiser entender bem a ortodoxia, tem essa obra aqui, ó, do Scott Randall Payne, Chesterton e o Universo. É muito boa, muito boa. É bem densinha, assim, né, para quem quer mesmo entender a ortodoxia, mas É o em Padre geral, Scott, lá de Brasília, não é esse? isso, é esse mesmo. É, ele... Eu cheguei a... Me contaram dele lá quando eu estava em Brasília. O pessoal tá perguntando também por onde começar Chesterton. O pessoal às vezes acha que a gente é adversário, é rival. Não é não, ó. Vou indicar por esse livro aqui, ó. O Essencial de Chesterton. Trabalho espetacular do pessoal da Sociedade Chesterton Brasil. Eu, quando eu conheci Chesterton, foi pela sociedade, né? Foi para um amigo, depois acompanhando, foi pesquisar alguma coisa, só tinha sociedade quando tudo era mato, certo? Então, no falecido Hangout... Alô, alô? Nos falecidos Hangouts do YouTube, tinha a sociedade lá divulgando chat. Então comece, esse aqui é um bom começo. Você pode começar de vários modos e a gente sempre responde essa pergunta aí no direct. E o distributismo não dependeria de uma predisposição à bondade? Sim, né? Depende do que a pessoa está querendo dizer por predisposição à bondade. Quer dizer que as pessoas têm que ser boazinhas para fazer? Não. Agora, se quer dizer que o ser humano, eu tenho que considerar que o ser humano é capaz de perceber a lei natural e, portanto, perceber as coisas que levam ele ao bem comum, sim. Mas daí, veja, se eu negar essa capacidade do ser humano que Aristóteles toma como base da política, apesar das pessoas perceberem o que é o bem comum, eu nego a possibilidade de uma civilização, né? Que não existe civilização se as pessoas não coragem de buscar o bem comum. Se de fato levar o egoísmo, o individualismo ao extremo, não existe civilização. Existe, na verdade, uma luta de todos contra todos que eu sou incapaz de sequer construir algo
de algum modo com valor efetivo, né? Então, se o ponto for pressupor isso, sim. Então depende do que você está pressupondo, né? Aqui, ó, tem gente do Team Vegeta aqui, tá? Tá dizendo que a forma como ele se redime é muito boa. Falem do integralismo, dizem-se distributistas. Eu discordo que o integralismo é distributivismo, né? O integralismo, o problema que eu vejo nele é que ele tende a ser ele acaba que pega muitos elementos aí do Estado moderno, sei lá, até Parnasa nisso aqui, e muitas vezes a solução é de cima para baixo, sabe? Não é de baixo para cima. Então muitas vezes você tem aí realmente a figura do Estado querendo resolver determinados problemas assim. É um tema de debate longo, já debati muito com o pessoal do negócio do integralismo, mas de fato a doutrina não é compatível, assim, na minha leitura, com o distributivismo. É outra leitura, é outra visão. E eu, particularmente, acho horrível essa coisa de usar símbolos que nem os do fascismo. Eu acho esse negócio É, absolutamente terrível. Já me dá uma aflição só de ver. Então, assim, eu tenho algumas críticas ao integralismo por causa disso. sim. Mas, novamente, também não é que... Cara, é que assim, no fundo o pessoal está desesperado querendo achar uma alternativa para o liberalismo, para o socialismo, né? A galera quer achar de qualquer jeito uma alternativa. E daí a galera às vezes quer assim, vamos para o Franco, né? Francisco Franco vai ser minha alternativa, integralismo vai ser minha alternativa. Isso sem entrar na questão de fascismo propriamente. Daí o cara pega gente mais moderada, Pinochet, e fala, não, agora achamos o nosso caminho. Só que essas expressões aí são todas modernas e já estão pressupondo o Estado moderno como veículo, muitas vezes, sabe? Então elas não vão no âmago do problema e, portanto, acaba criando um outro problema, entendeu? Você E foge do eu, problema anterior e cria outro. Então eu não vou e por essa eu, linha, né? eu também não sei quem foi que disse que você é obrigado a ter super definido uma opção de teoria política, tipo, absolutamente o tempo todo defendendo isso, né? É, Então também tem essa questão. É, vale mais a pena talvez você sentar a bunda na cadeira, estudar por uns 30 anos e aí depois você tomar uma decisão, se for o caso, você ficar analisando conforme esses princípios que vai aprendendo. O exemplo dos pais fundadores americanos e as comunidades criadas inicialmente seria algo próximo do então, distributismo? isso é muito complexo, porque o que acontece? Os Estados Unidos é um país que ele tem dois Estados Unidos. Existe os Estados Unidos, que é a coisa mais distante do universo do distributivismo, e tem os Estados Unidos que é, muitas vezes, o próprio, que é o quê? Existe um eixo Washington-Wall Street, certo? Que ali é realmente a síntese de tudo que é antidistributivista. É o Wall Street, é o Washington, maçonaria, são valores e não sei o quê. E, paralelamente, numa ironia das coisas, se cria várias comunidades locais que têm que viver a vida comunitária, porque foram parar num país distante, totalmente isoladas, e que é aquele fenômeno que é descrito pelo Tocqueville, né? Que as comunidades locais, com muito peculiarmente com o espírito cristão, mas são movidas a uma vida comunitária para cooperar uma com a outra, e daí de fato é que resolver os problemas delas ali sem no espírito de cooperação. Então, numa peculiar contradição, a fundação dos Estados Unidos tem o antidistributivismo e o distributivismo ali no meio. E que é engraçado, porque eles citam, sei lá, Rousseau, alguns caras, embora a maioria não cite por aí, mas citam Adam Smith e Roberto Bellarmino. No Federalist Papers se refere a Roberto Bellarmino, que defende lá a monarquia eclesial do Romano Pontífice, e citam o outro lá vai citar o Rousseau, o John Locke, ou seja, é essa coisa de um país de contradições que é os Estados Unidos, né? Que é um país com 8 países dentro de um país só, que faz parte ali da fundação dos Estados Unidos. Mas se tem os Estados Unidos distributivista, é aquele de que fala o Tocqueville. Esse é um que tem esse elemento, né? Aqui, perguntaram, tem alguma relação entre Chesterton e Newman? Tem sim, Newman é anterior e ajudou no processo de conversão, né, de Chesterton, assim como todo esse movimento de conversão ao catolicismo. Não é o tema, mas só para deixar avisado o pessoal aí que em breve a gente vai estar produzindo um material sobre isso, na semana que vem, praticamente a semana
que vem inteira, o assunto vai ser esse. Tem uma novidade bem legal pra galera aí. Deixa eu ver o que mais aqui, para a gente poder fazer mais umas 2 perguntas. E deu. Tu conhece o livro Uma Visão Cristã da Economia de Mercado, de Adolf Lindenberg? Não. Eu também não conheço. Conheço o Adolfo Lima, sei quem é, mas eu não li esse livro. Sim. Tá, aqui outro falou que nenhum professor quis aceitar um rapaz fazer o TCC sobre Chesterton. É isso aí, cara. A universidade não merece Chesterton hoje, certo? Eu Esse é tenho o um amigo que negócio. fez mestrado sobre doutrina social da igreja, conseguiu fazer isso. Eu acho que o Temos pessoal um. achou que era teologia da libertação, daí deixou ele fazer o mestrado, entendeu? Entendi. Guilherme, eu acho que acharam um crossover teu aqui, cara. Estão dizendo que tu parece o Flash. Eu pareço o Deixa eu ver. Flash? Eu não sei quem é o Flash, cara. Eu passo, eu não sei. Eu sei quem é o personagem Flash, mas não sei que Flash é esse que o pessoal tá. Tem uma outra pergunta aqui meio fora do contexto, tá, pessoal? Perguntem no direct lá. E a última pergunta aqui, para a gente poder partir para as indicações, houve ou há elementos distributivistas no Brasil, em Portugal e Espanha? Ótima pergunta, eu acho que é Boa. perfeito para colocar. Então, na fundação do Brasil total, por quê? O Brasil ele é fruto desse elemento aí da cristandade menor, porque Portugal e Espanha, justamente quando muito do resto da Europa tinha abandonado a cristandade, abandonado, portanto, uma visão extremamente municipalista, extremamente comunitária de vida, certo? Estavam ainda praticando essa visão. Então, a monarquia tradicional em Portugal, por exemplo, é muito municipalista. E o Brasil foi fundado desse modo. Tanto que você vê que na fundação do Brasil, o Brasil ele tinha ali, antes de ter governo, o Brasil tinha as comunidades, tinha lá os mosteiros, os conventos, tudo estabelecido, e a cooperação com a população, com os índios. E assim. O Marquês de Pombal foi um dos que inventaram esse Estado moderno no Brasil, né? O cara foi lá, por exemplo, e começou a criar esses governos, regulamentação, carimbo, não sei o quê, daí o Brasil começou a virar um país artificial em cima de um país que era espontâneo, natural. Então, Portugal e Espanha têm um maravilhoso passado de distributivismo, que eles trouxeram como legado da cristandade medieval, e o Brasil foi fundado com esse legado. Só que daí houve uma revolução positivista, maçônica, não sei o que, no Brasil, e aí a gente viveu décadas e décadas, Getúlio Vargas e não sei o que, mais o caramba a República Antiga, o positivismo, não sei o que fizeram de tudo para apagar isso no Brasil. Se transformar o Brasil num país legalista, num país que tudo é regulamentado e, portanto, num país de hipocrisia moral e vários elementos que foi... Mas isso não é o Brasil, isso é o Brasil artificial forçado, certo? Então, assim, então o Brasil ele foi criado com um caráter desses, mas atrapalhou muito nossa prosperidade, muito nosso desenvolvimento a essa hiperregulamentação do Brasil que foi posteriormente atribuída. Tanto que o Brasil... ele tinha um passado que era muito próspero em muitos aspectos e a gente foi tendo uma piora proporcional, gradual, conforme o Brasil foi se modernizando, né? Então esse é um elemento aí que aconteceu muito na fundação do Brasil. E tu saberia me dizer se alguém antes de Corção falou de distributismo por aqui? No Brasil? Essa é uma pergunta que agora eu estou fazendo, porque me veio esse insight aqui. Eu não faço... Aí teria que ver teria que... a recepção do Chesterton no Brasil. Como é que foi isso? Se tinha o cara lá do... Aí eu não sei, aí tem que ver aí eu realmente não tenho essa informação. Mas aí tem que ver a recepção do Chesterton no Brasil. Quem foi o primeiro que leu e divulgou Chesterton no Brasil, né? Sim, é uma boa pesquisa para se fazer. Eu estou fazendo trabalho lá dos Santos Brasileiros, tu falou do Pombal e tal, quando o Pombal expulsou os caras aqui. Eu fiz uma live com o Rafael Brodbeck, a gente estava falando de São Roque Gonzalez, os mártires paraguaios, na verdade são nossos aqui, né? Ele estava contando que a origem do churrasco foi porque os jesuítas trouxeram gado para cá. Então, ou seja, Pombal conseguiu estragar até os caras que quis expulsar os caras que nos trouxeram um churrasco, cara.
Ah, uma não, eternidade. isso pro Rafael Não, Vitor Brodbeck é um pecado contra a própria existência dele. isso daí é quase uma ofensa ao Espírito Santo, quase, né, cara? É, Bom, não, negócio que é terrível. Não, sem churrasco, daí chuta, daí acabou o Brasil, não tem condição isso daí. perguntar se Chester era maçom. Não, não era maçom, tá? Graças a Deus, não. Graças a Deus. Bom, Guilherme, vamos lá então, vamos para a zona de indicações para a gente poder finalizar aí, porque já ficamos bastante tempo aí. Quais obras, ou autores, ou cursos, enfim, você recomenda para quem quer estudar política em geral, né, para iniciantes e distributismo? Tá, é muita coisa. Eu citei aqui durante a live, ó, para economia, o Redimindo a Economia, Redeeming Economics, do John D. Miller, é um livro muito legal, né? Toward a Humane Economy, do Wilhelm Röpke, pegando a economia moderna, né? Então aí, economia moderna indica esses dois. Do Chesterton, daí é o esboço de sanidade, para estudar o distributivismo, e o estado servil do Belloc. Esses daí são os essenciais para se estudar. E para a filosofia política geral, eu vou indicar 4 livros aqui que são clássicos, assim, pegando os 4 filósofos grandes da antiguidade. A Política de Platão, a Ética Nicômaco de Aristóteles, e daí também a Política de Aristóteles, claro, anexa a essa, a Cidade de Deus, de Santo Agostinho, e o De Reino, de São Tomás de Aquino. Então aqui já tem 4 hiper tratados aí de política maravilhosos da filosofia clássica e medieval. No caso Isso daí seria... eu estou preparando, está quase pronto, um guia de estudos com 144 indicações de estudos, certo? Que legal. Então, pessoal, eu estou preparando, eu vou disponibilizar isso aí muito em breve, já está quase pronto. Então, eu montei assim um guia para falar o que estudar. Então, esse guia está em fase final. Quem me acompanhar aí na página, em breve aí eu vou lançar esse guia. Daí vai ter mais indicações, aí tem de tudo. Daí Que legal. vai ter várias indicações, né? Com certeza a gente vai divulgar aqui. Só um detalhe, no caso seria a República de Platão. Isso. Ah, não, é que tu falou a política, eu pensei, a cabeça dele Ah, deve não, é estar a mil. República, É, é República. para quem quiser então se interessar por distributismo, tá aqui os livros. Bolsa de Sanidade, certo? Tem em português, não tem nem desculpa, né, Guilherme? Não, Estado não tem. Servil, Editora Danúbio, Editora Eclésia, certo? Então aproveitem para estudar, meus caros, e enfim, deixa eu só ver aqui se teve mais alguma coisa. Voltem com esse tema, mais lives com o Guilherme, muito bom. Sempre muito bom fazer live com o Guilherme, tia. Olha, tá se mostrando cada vez mais bacana. Eu consigo falar, ele consegue falar, a gente consegue dialogar. É muito bom isso. É fantástico. Então tá, Guilherme, te agradecer aí. A gente pensa aí para mais adiante, quem sabe sair outra live. A gente vai acabar fazendo aí quase que uma live por mês desse jeito, cara. São 3 lives em 4 meses, a gente vai acabar Mas chegando eu acho lá. maravilhoso. Se fizer uma live por mês com o Chester Brasil, ou pelo menos com o Júnior, né? Que a gente vai alternando essa página lá também. Mas eu Sim, acho uma honra tremenda. Para mim, se falar sobre Chester é a maior honra que eu vou ter, assim. Só falar muito sobre bom. Cristo, que é honra maior que essas coisas. Mas daí também aí já não compara, né? Esses dias eu estava falando com o Dr. Luiz Henrique, eu não conhecia ele, ele entrou em contato com a página aqui, e daí nós estávamos falando sobre Chesterton, Viktor Frankl e tal, e ele estava falando que eu estava comentando com ele que esse renascimento de Chesterton, esse segundo renascimento de Chesterton, digamos assim, né, que agora aflorou de vez por causa do Padre Paulo Ricardo, e das páginas, claro, pode ser, né, inclusive se a gente começar a rezar para que ele seja canonizado, pode ser que o milagre venha daqui, sabe? Então, assim, Ah, mas não eu tem dúvida. sempre que acontece alguma coisa, assim, aqui em casa comigo, eu tento pedir a intercessão do Chesterton. Quando a gente estava perdendo o nosso bebê também, eu pedi a intercessão dele. Fiquei de cara com ele, né? Mas no fim das contas, depois, assim, a gente consultou vários padres, moralistas enfim, a gente tem assim essa certeza que está no céu. Quem sabe não foi inclusive o Chesterton e a Virgem Maria lá intercedendo, né, pela vida dele. Que E alegria.
Então pode ser daqui, né? Então, assim, além de vocês lerem Chesterton, eu sempre indico também a rezarem a Chesterton e se aprofundarem, certo? E Então o deixo aí, Chess é um super brasileiro também, né? sim, Tem tudo a ver renascer aqui, ele tem tudo a ver com o Brasil. sim, principalmente pelo espírito de alegria, né, que ele tinha, assim. Então, se existisse internet, Chesterton faria memes, certo? Naquela época. Ele com certeza ele faria alguns memes por lá, Ele fez os dele lá, certo? né? Os desenhos dele são os memes. Chesterton foi canonizado? Não, meu caro, não foi. Mas quem sabe um dia vai ser. O processo de abertura de beatificação está parado. Beleza? Então, certinho, quem tiver outra pergunta pode mandar ali no direct, a gente sempre responde. Agradecer mais uma vez aí ao Guilherme, pedir para que sigam ele lá nas redes sociais dele. @Guilherme Freire. Guilherme FCL Freire. E o teu um site que tu estava lançando, não era? Tá na tua bio ali? guilhermefreire.net. Lá no site que eu vou disponibilizar o guia de estudos. Tem o link lá, mas o pessoal se inscrever ainda não vou enviar o guia. Mas eu acho que semana que vem, ou na outra, ali no guilhermefreire.net, já consigo disponibilizar o guia ali para o pessoal. Vamos ver assim como que anda o carruagem. Mas fiquem de olho ali que cedo ou tarde o site vai estar lá funcionando Que com o legal. guia lá. Que legal. Eu lancei hoje publicamente, quem quiser me seguir lá, @JuniorVulcan, o meu site, né? Então, até inclusive, Guilherme, seria uma honra para mim, vou mandar para ti acessos ao meu curso, quando tiver um tempo, quiser dar uma olhada e analisar, mandar um feedback. Enorme, A honra uma enorme honra para mim, beleza? O pessoal falou aqui que se o Chesterton fosse brasileiro, comeria churrasco todos os dias. Se o Chesterton fosse brasileiro e estivesse vivo hoje, ele provavelmente ficaria amigo do Rafael Broadbeck. Eu tenho certeza absoluta disso, né? Então tá, meus caros, a audiência estava voltando aqui, mas a gente precisa terminar essa live. Foram 1h40 de live. Dessa vez vai ser salva, Guilherme, pode ter certeza. que Inclusive, bom. todos os dias eu zoo o meu editor lá, que ele não salvou a nossa live sobre turismo, né? Enfim, então essas lives vão ser salvas e no futuro eu vou jogar lá no canal, lá vai ter um especial só sobre Chesterton, beleza? Fiquem com Deus, então. Um grande abraço aí pro Guilherme, toda a família dele. Enfim, Abração. até logo mais. Valeu aí, até mais.